Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é música. Música secular, música do mundo, música que não é de igreja, música que toca na rádio e no meu tempo de criança na Rádio Vitrola. E aí, cristão que leva Deus a sério, que tem preocupação com a sua fé, com a sua espiritualidade, pode ouvir música secular? Essa temática eu recebo todas as semanas no antigo site e no Facebook do programa como pedidos para que a gente paute o debate. Toda semana tem alguém ou mais de uma pessoa perguntando sobre isso. Sinal de que o tema incomoda. Nós já o abordamos algumas vezes aqui no Vejam Só, mas faz tempo que não falamos disto. E vamos fazer o debate por conta de algumas sugestões que vieram dos telespectadores e das telespectadoras, com base no texto de Filipenses, no capítulo número 4, versículo número 8, que na matéria de abertura o Zeca com certeza vai explorar e você vai ver. Mas essa palavra diz que há coisas que devem ocupar todo o espaço do nosso pensamento e toda a nossa mente. Será que as músicas seculares cabem nessas coisas? Ou não é disso que o texto está falando? Se alguém perguntasse para você na igreja que você frequenta, posso ouvir música secular? Você responderia com base no que você conhece da Bíblia, da vontade de Deus, ou responderia com base naquilo que você gosta? Se você gosta de música secular, você diz pode. Se você não gosta de música secular, você diz não. Normalmente é assim que a gente reage diante da música, até música de igreja, né? Então, hoje nós vamos discutir o ensinamento das Escrituras, principalmente partindo da carta de Paulo aos Filipenses. Há permissão para que o cristão ouça música que não é de igreja? Vamos lá? Vamos tentar responder? Está no ar? Ou vejam só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E daqui a pouco a gente fala dela e eu corrijo aqui a minha escuta, que não para na orelha, né? Antes eu quero apresentar para você os convidados que vão tratar da questão da música. O primeiro deles é o reverendo Jubal Gonçalves, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Jubal, tudo bem? Paz e graça, tudo bem. O irmão pastoreia a 4ª Igreja Presbiteriana em Carapicuíba. Em Carapicuíba. Qual que é o endereço lá, reverendo? Rua Astorga, número 1000, perto da Estrada da Fazendinha. E é um prazer estar aqui, agradeço o convite. E para aqueles que nos assistem, estão convidados a conhecer a nossa igreja. Dentre as muitas atividades, nós temos aos domingos a Escola Bíblica Dominical às 9h30, e o culto às 19 horas. Muito obrigado pela presença do senhor, por ter vindo lá de Carapicuíba para São Paulo. Obrigado. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, o pastor Luciano de Moraes Locatelli, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Paz e graça, pastor Luciano, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Weber, reverendo Jubal também, e ao telespectador. É um prazer estar aqui nessa noite para estar falando acerca da palavra do Senhor, né? Onde fica a igreja que o irmão pastor? A igreja fica em Caieiras, embora eu seja o Ministério de Perus. O Ministério de Perus ele é dividido em regionais, né? Eu faço parte da regional de Caieiras, dirijo um setor de trabalho lá. E qual o endereço? O endereço é João Rosolém, número 210. Os irmãos também estão convidando, assim como o reverendo convidou. Estou convidando também. Nossos cultos são às terças-feiras, às quintas, domingo pela manhã a escola dominical e domingo à noite às 8h30 o culto da família. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema que nós vamos discutir aqui no Vejam Só. Uma pergunta que todo cristão já se fez, pelo menos uma vez na vida. É a seguinte: podemos ouvir música secular? Será que isso edifica? É lícito? Como muitos gostam de dizer, será que convém ao cristão?
Porém, iremos responder essa pergunta sobre a ótica de um versículo bíblico. Ao escrever aos Filipenses, a conhecida Carta da Alegria, Paulo deixa uma orientação muito importante. Está no verso 8 do capítulo 4. Vamos ler esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hoje queremos saber o seguinte: de acordo com o texto que lemos, pode o cristão ouvir música secular? Paulo deixa muito claro no seu escrito que pensamentos errados levam a comportamentos errados, e comportamento errado leva, obviamente, a sentimento errado. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. É exatamente aqui que a guerra é ganha ou perdida. O homem é aquilo que ele pensa. Precisamos fechar as portas da nossa mente para o que é vil e abrir as suas janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Paulo afirma que se arquivarmos coisas boas em nossas mentes, teremos tesouros preciosos. Por outro lado, se depositarmos coisas más, não poderemos tirar proveito delas. Feita essa rápida explicação do texto bíblico, temos agora que aplicá-lo às nossas vidas, com relação ao assunto que vamos estudar, as músicas seculares. Muitos dizem que o cristão não deve ouvir esse tipo de música, porque ela não glorifica a Deus. Fala de coisas ruins como adultério, traição, além de muitas atualmente terem apenas conteúdo sexual. Esse tipo de música não se enquadra nos quesitos levantados por Paulo no versículo que lemos. Por outro lado, temos aqueles que rebatem essa declaração, afirmando que precisamos analisar alguns aspectos das músicas, como, por exemplo, música não pode servir também para entreter e relaxar? Nesse aspecto, não seria a música também para a glória de Deus? Outro detalhe é sobre o estilo da música. Será que existe algum ritmo proibido? Muitos afirmam que sim. Por exemplo, que o rock and roll seria do diabo. Então, o cristão não pode ouvir esse estilo? Seja ele com letra cristã ou não? Meus amigos, são muitos detalhes que precisam ser pensados e tratados. E faremos tudo isso agora, no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Fique ligado! Como eu digo aqui, todas as vezes que a gente aborda temas ligados à arte, há uma tendência muito forte, de todos nós, né, de prevalecer o gosto. E, obviamente, hoje não vai ser diferente. Entretanto, vamos nos esforçar para ficar com aquilo que entendemos da palavra de Deus. Não é para deixar o gosto de lado, não. Temos conosco o reverendo Jubal Gonçalves, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando a 4ª Igreja Presbiteriana lá em Carapicuíba. Reverendo Jubal, como é que o senhor responde na sua primeira fala a pergunta tema de hoje? Bem, eu entendo que o cristão pode ouvir música secular. O texto de Filipenses 4:8 necessariamente não me dá base para fazer distinção entre música evangélica e secular, mas me dá o princípio de que tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras. Seja a música considerada evangélica, seja a música considerada secular, toda música e todas as coisas precisam passar pelo crivo das Escrituras. Aliás, eu tenho, inclusive, dificuldade com a expressão secular, né? É muito comum essa distinção no nosso meio. Eu acho que na igreja evangélica no Brasil isso é muito comum. Tanto é que parece até pecado chamar música de música na igreja, né? Chama de louvor, de corinho, chama de cântico, mas de música parece que é um pouco ofensivo, né? Eu lembro, eu nasci num lar evangélico, meus pais se converteram, eu era bem criança, e eu lembro que lá havia 2 pilhas de discos.
havia os discos considerados do mundo seculares. Aí você tinha lá Agnaldo Timóteo, Chitãozinho Choró de um lado, e do outro lado tinha a Luz de Carvalho, Feliciano Amaral, né? Então, essa distinção ela é bastante comum, mas eu não vejo base nas Escrituras para ela, né? Inclusive, 1 aos Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu adoro a Deus nos vários aspectos da minha vida. Quer no meu relacionamento espiritual, não é? Minha vida devocional, quer no meu relacionamento cultural, nos meus estudos, no meu trabalho, quer no meu relacionamento social, né? Com a família, no entretenimento, eu adoro a Deus. Ou seja, a adoração a Deus, ela não está restrita a um ambiente de culto, mas sim a todas as esferas da vida. Logo, eu acho que é mais próprio a gente fazer distinção entre música boa e música ruim, ao invés de fazer uma distinção entre música secular e música não secular ou evangélica. Esse foi o reverendo Jubal Gonçalves, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ouvir agora o pastor Luciano de Moraes Locatelli, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Como é que o senhor responde a pergunta, pastor? Pastor, a base de Filipenses 4:8, nós vemos que ele tem um crivo, como o próprio reverendo disse. Só não concordo com ele que aqui tem essa autorização, né? Então, nós vamos passar por esse crivo aqui, do que é verdadeiro, do que é honesto, que de boa fama. Aí tem algumas distinções, né? Umas músicas que fazem alusão mesmo, apologia às coisas ruins, distorcem a palavra do Senhor, e tem aquelas mais amena, né? Mais amena, e mesmo assim nós temos que passar pelo crivo, que hoje o tema é o Filipenses 4:8, então nós vamos estar usando o próprio Filipenses 4:8 também para estar falando sobre se pode, se não pode. Eu não diria que é pecado, pastor, porque a Bíblia não dá esse amparo para a gente, mas eu não aconselho. Vou usar as palavras do apóstolo Paulo falando na igreja dos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Aí no capítulo 6 ele diz: tudo me é lícito, nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então nós vamos entrar por esse caminho aí. O senhor ouve música secular? Eu não ouço, pastor. Eu não ouço e também não me faz falta. O senhor já nasceu no lar evangélico? Não. Eu ouvia bastante, até já entrando, a música ela tem um poder muito grande, né? E, aliás, a música é um veículo de sentimento, Hoje, quando passo por algum lugar e está tocando alguma música, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, que eu ouvia bastante música secular, a música vem inteira na mente. É uma coisa absurda. Eu falo, como pode um negócio desse? Do poder que a música influencia sobre a vida do ser humano. Lembra todinha? Eu não digo toda, mas uma grande parte ali vem na mente. É inevitável isso. Quanto tempo o senhor tem de convertido? Eu tenho 23 anos. Na época de mundo, o senhor gostava de que tipo de música? Ô, pastor, eu gostava mais de samba. Não gosta mais? Não gosto. Nem se diz cristã, né? Evangélica eu não gosto. É uma particularidade minha, né? E às vezes quando eu ouço assim, eu fico me dá meio que aversão, assim. Respeito todos os gostos. Mas por quê? Eu não sei explicar, pastor. Acho que foi uma particularidade minha mesmo, que eu me dedico inteiramente ao Senhor Jesus, nesse quesito de música também. Então, tem um conjunto que acho que é Pragode ou coisa assim. Esse acho que é mais recente, né, pastor? Não, é que toca samba evangélico. Ah, tá. O Pragode para Deus, né? Esse eu não conheço também. Não? Não conheço. Bom, tá bem. Vamos lá. Esse foi o pastor Luciano Locatelli, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E agora é você que vai se posicionar aqui no programa. Lá no nosso Facebook tem uma pergunta para você. No final dessa edição, a gente vai ver qual foi a resposta que os telespectadores deram. À luz de Filipenses, o cristão pode ouvir músicas seculares? Veja, nós estamos fazendo uma pergunta com base num texto específico da palavra. Não é à luz do bom senso, não é à luz da Bíblia, é à luz de Filipenses. Sim ou não? Vamos ver qual que vai ser a resposta que vai prevalecer no final dessa edição.
Agora, você fala assim, Filipenses, não conheço Filipenses. É um livro da Bíblia, do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Talvez você queira conhecer melhor a Bíblia. E para isso nós temos a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, com as portas escancaradas em mais de 600 lugares diferentes no Brasil para você fazer o curso bíblico. Fora o curso bíblico, tem muitos outros cursos que vão ajudar você, tá? O telefone da AGRADE é o 0 operadora 11 3115 0819. Você vai ligar amanhã no horário comercial, é o horário que eu vou estar lá, inclusive, dando aula. 0 operadora 11 3115 0819, lá na sede da Praça da Sé. E você vai perguntar, olha, eu quero saber o endereço da AGRADE perto de onde eu moro. Eu moro em... Aí você dá o endereço aí de onde você mora. Seja onde for no país, vai ter uma unidade da AGRADE perto de você, próxima, né? Para que você possa fazer o curso bíblico, tá bom? São mais de 600 lugares. E em algumas unidades, há uma série de outros cursos. Nós vamos falar de música hoje? Tem curso para quem quer tocar instrumento, curso para quem quer cantar e curso para quem vai dirigir o louvor. 3 cursos diferentes na AGRADE. Olha só que bênção, né? Ah, mas eu estou tendo problemas na minha igreja porque a prefeitura está pegando muito no pé, a gente não consegue se adequar. Tem curso de gestão eclesiástica. Você quer ver um problema muito comum? A igreja usa, como as ONGs, mão de obra voluntária. Isso pode dar uma dor de cabeça incalculável para o pastor do futuro. Mas tem como se prevenir? Tem. A AGRADE tem um curso talhado para isso, feito sob medida, é gestão eclesiástica. Como é que você faz para evitar encrenca, né? Tudo dentro da lei, tudo certinho, bonitinho, obviamente, né? Senão não estaria aqui anunciando. Então pega o telefone e liga amanhã no horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? E já que eu estou falando de Bíblia, deixa eu dar vou falar um tiquinho do blog, né? Quem quer conhecer o meu pensamento, eu não expresso o que eu penso aqui, mas no blog tem mais de 40 vídeos curtos, de 3 minutos, com as minhas opiniões. Tem sermões gravados em áudio, ricamente ilustrados, tem artigos escritos, tem uma porção de coisa muito legal lá no blog, e que não são só coisas minhas. Eu tenho certeza que vão trazer bastante reflexão e edificação, tá bom? Por exemplo, o cristão pode fazer parte da maçonaria? Eu sempre falo isso porque quem entrar no blog vai ver anúncios sobre a maçonaria lá. Tem um artigo meu mostrando por que o cristão... Você lê lá, você vai ver por que o cristão não deve fazer parte da maçonaria. Mas tem anúncio sobre a maçonaria, porque o blog... Ele é gerido por uma entidade que vende anúncios. Eu consegui bloquear os anúncios de namoro entre casados, namoro adultério, né? Consegui bloquear anúncio de prostituição, consegui bloquear anúncio de pornografia. Mas aí é um filtro. Aí você abre para os outros tipos de anúncio e os maçons estão lá o tempo todo me bombardeando, fazendo propaganda dentro do meu blog sobre, venha conhecer a maçonaria é muito bom, ser maçom é muito bacana, né? Mas você lê o meu artigo sobre maçonaria, tá bom? Não vai atrás dos anúncios lá sobre o assunto. Que mais? Acho que a gente vai para o intervalo, voltamos já mostrando quem assiste ao Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. E tem muita gente na nossa audiência. Temos aí a promoção, né? Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, o sorteio vai ser agora no meio do ano. Você pode fazer a sua foto ou o seu vídeo de 15 segundos. As instruções estão no nosso Facebook. Olha o presente, uma diária de um final de semana na pousada da Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba.
Litoral Norte de São Paulo, lugar maravilhoso. Maravilhoso. É só fazer a foto, indicar, postar no Facebook indicando quem são as pessoas da foto, quem abateu, se ela não estiver aparecendo lá, né? E também a cidade e o estado, tá bom? Até 5 diárias, até 5 pessoas, uma diária de fim de semana, estão contemplados aí nessa pousada. Não perca tempo, bota lá, a gente quer te conhecer. Vamos ver? Hoje, a primeira foto veio lá de Pernambuco, em Carpina, Pernambuco, estado que eu estive lá já 2 vezes. Povo bom, povo forte, né? Eliverto Dias da Silva assiste ao Vejam Só lá em Carpina. Valeu, Eliverto. Um grande abraço para você e a todo o povo de Pernambuco. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, nós temos o Jorge Animar. Valeu, Jorge. Deus abençoe você. Eu não sei se Miguel Pereira é município ou bairro lá do Rio. Me perdoe a ignorância. Mas um abraço a todo o povo aí de Miguel Pereira. Em Manaus, capital do Amazonas, nós temos a Madalena Ramos e o esposo João Bosco. Opa! O João tem jeito de profeta, olha lá, né? E a Madalena, acho que foi ela que bateu a foto. Não, deve ter sido o João, né? Enfim, mas ficou muito legal essa foto, hein? Bacana mesmo. Deus abençoe você, Madalena, e o João Bosco, com ósculo santo. Continuamos em Manaus. Lá no Amazonas nós temos o Moraes assistindo ao programa. Valeu, Moraes. Não conheço ainda o Amazonas, um dia, quem sabe, a gente se cruza aí. E a última foto vem do Maranhão, em São Manuel de Caxias, lá no Maranhão, o seminarista Bruno Marreca. Um ósculo santo aí para o Bruno Marreca, de São Manuel de Caxias, do Maranhão. E já que nós estamos falando de quem assiste ao Vejam Só, tem gente que vem assistir aqui ao vivo. Os 2 convidados trouxeram plateia pro programa, né? Vou pedir para o diretor para mostrar as pessoas que estão, que vieram acompanhando, tanto o reverendo Jubal. Você trouxe acompanhante, né, reverendo? Não trouxe. Não? Então todos são do pastor Luciano? É a torcida dele. Ô, louco, o pastor Luciano veio de onde? 3. Oi? Ah, tem um que veio pelo Face, né? O estagiário está me avisando agora, né? Com a devida antecedência, né? Ele que combina as visitas. Qual que é o nome do irmão? Do irmão Leandro. Mora onde, irmão Leandro? Parque do Chaves, da Zona Norte. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Deus abençoe, viu? E agora vamos lá aos convidados do pastor Luciano. Apresente, pastor. O do meio ali é o meu irmão, Diácono Fábio. Mas por que você tem que começar pelo do meio? Começa pela ponta. É que ele é meu irmão mais velho, eu respeito a ele, então tem que... Tá bom. O mais novinho ali é o Lucas, meu sobrinho. E o da ponta ali, aquele rapaz elegante, é o Felipe lá da igreja, é um membro nosso lá da igreja. Tá, então o Felipe... O Felipe é amigo nosso, membro lá da igreja, ovelha nosso também. O do meio, irmão? meu irmão, o Fábio. O diácono Fábio e o Lucas, meu sobrinho. Muito legal. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Tá, joia. Vamos lá. O assunto é música, tá? Pastor Reverendo Jubal. Pois não. Na matéria de abertura, o Zeca mostrou o texto de Filipenses e as características que Paulo menciona em Filipenses, o senhor com certeza vai mencioná-las também, são muito fortes. Como permitir que a gente escute música do mundo diante de um mandamento tão forte como aquele, né? Se o senhor quiser, pode até reler o texto. Sim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bom, diante da pergunta do reverendo e também da colocação anterior do nosso irmão, do nosso pastor, Filipenses 4:8, ele não dá autorização para ouvir, mas também não proíbe. Na verdade, o que nós temos em Filipenses 4:8
são linhas ou princípios gerais que devem nortear não só aquilo que nós ouvimos e cantamos, como tudo aquilo que nós fazemos na vida, né? E eu quero deixar bem claro que eu não estou incentivando quem não ouve música considerada secular ouvir. Não é essa a ideia, tanto porque você tem um problema até de associação que o pastor citou. É bem provável que você ouça uma música e ela te faça lembrar de um pecado, ou de uma vida promíscua, ou de algo que você se arrepende, de um tempo em que você ofendia veementemente a santidade do Senhor. Então é melhor que não ouça. Mas a questão é que você tem dentro da igreja músicas ruins também. Há inclusive músicas antropocêntricas, né? Músicas que contrariam princípios bíblicos, músicas que falam de vingança, né? Então, eu insisto em dizer que os princípios de Filipenses 4:8, eles devem nortear não só a música que eu ouço considerada secular, mas tudo na vida, inclusive a música que eu ouço dentro da igreja. Então, existe música secular que dá para ouvir usando os princípios de Filipenses? Sim. E existe música dentro da igreja que não dá? Sim. Você dizer que amigo é coisa para se guardar dentro de 7 chaves, por exemplo, não contraria princípios bíblicos, não é verdade? Mas eu dizer que quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, é uma versão gospel de um beijinho no ombro. Percebe? Então você pega uma música secular que não ofende princípios bíblicos, mas você, por outro lado, tem músicas consideradas cristãs que ofendem princípios bíblicos. Esse argumento é forte. Como é que o senhor responde, pastor Luciano? Pastor, é fácil. Deixar bem claro aqui que a gente não veio diminuir a espiritualidade de ninguém, falar que um é crente, mais crente, o outro não é. A gente veio aqui falar acerca da palavra, né? O apóstolo Paulo aqui, escrevendo a igreja de Filipe, ele vem falando assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, a vossa petição seja anunciada ao Senhor, perto está o Senhor. E ele vem falando assim, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí ele vem e entra no tema, no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, o crivo, a peneira aqui é bem clara. Concordo com o pastor, tem músicas que se dizem gospel, cristã, que até distorcem a palavra, mas o teor aqui é de música, né? Seja ela a gospel, seja ela secular. Então ele vem falando aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então a música tem que passar num crivo. É verdadeira essa música? É verdade essa música? Isso aqui o apóstolo Paulo está falando. Tudo que é honesto, tem honestidade nessa música? Ela vai trazer a honestidade. Tudo que é justa essa música? Tudo que é puro, tem pureza? Esse é um crivo do apóstolo Paulo. É pura essa música? Tudo que é amável, traz amor? É amável essa música? Ainda fala, tudo que é de boa fama. Boa fama, um dos significados das vertentes, te inspira confiança, te traz confiança. Se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisso pensai. Você vê que o crivo aqui é forte, né? A peneira aqui é bem fina para passar. Agora, sim, não está em pauta aqui a questão assim, a música gospel, tem a ruim, tem a boa. Mas eu prefiro ainda, até a ruim, não que distorce, deturba a palavra. Até a música ruim gospel do que a música boa secular, a minha preferência. Por causa que está ligado também, pastor, a sentimento. Ela está ligado, tanto é que o Aurélio diz que o significado da música é a arte de exprimir por meio de sons. A pessoa, ela põe para fora os seus sentimentos. Eu vi uma reportagem uma vez, eu não lembro o nome do cantor, mas é bem conhecido, uma música que fala que ela se jogou do 5º andar, eu não sei cantar também, mas eu vi uma reportagem, quando ele falou que ia cantar essa música, a plateia ficou muito eufórica.
E ele meio que constrangido falou, ó, eu tenho outras para cantar. Eu percebi que ele estava até meio assim, né? Tem outras para cantar, porque essa música, eu escrevi ela, eu estava num estado de depressão muito grande. E ele estava ainda com tendências suicidas. Então, a gente tem que ver também qual é a intenção. Qual é a intenção da pessoa de ouvir essa música? O que ela está passando? Porque, como falei no começo, isso pode arremeter a pessoa ao passado. Isso pode levar a pessoa a começar a recordar de coisas do passado. E isso pode não fazer bem para a sua espiritualidade. Então, o senhor continua insistindo que o certo seria não ouvir música secular e não ouvir. Ficar só com as da igreja, mesmo que essas também não sejam lá muito boas. Só que acho que até vai entrar na pauta aí, mas aí as pessoas perguntam então, tá bom, e parabéns para você. E o hino nacional? Aí eu vejo diferença. A pessoa também até a nível de estudo, de conhecimento cultural, é uma coisa. Agora, tem que relevar, Heber, também é o seguinte, é uma pessoa que vai, hora e outra, ouvir uma coisa assim para se informar, para fazer um estudo, eu não sei, cada caso é um caso. Mas a pessoa... Estou falando de ouvir regularmente. Isso, claro. Então, aí é que entra. A pessoa comprar um CD, um DVD, colocar no seu carro e ficar ouvindo, porque você sai hoje na rua, tem um som muito potente dos carros, restaurantes, supermercado, você vai lá, você escuta uma música, você vai para casa, aquela música está martelando na sua cabeça. E o que acontece? Isso que vai ficar na meditação. Porque se a gente arremeter lá à antiguidade, a música era um instrumento de discipulado, de ensinar. E outra, a pessoa, tá bom, a pessoa é forte, ela se julga forte, eu vou ouvir, não, eu vou selecionar bem, tudo bem. Agora, se ela tem um filho, e se ela tem uns parentes que está ouvindo com ela ali, será que ele vai ter a mesma estrutura, o mesmo entendimento que essa pessoa tem? Então, é melhor não, no meu modo de ver. Bom, vamos lá. E com relação... Vamos pôr a primeira tela aí, Angélica, por favor. Nós temos a Érica Oliveira, que já começa dizendo, eu tinha dúvida em relação a isso. Uns falam que pode, outros falam que não pode. Hoje já tenho uma opinião formada. Acredito que não pode, porque toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Deus. Não é assim que nós evangélicos aprendemos? Até onde eu sei, a palavra não mudou. Quem mudou foram as pessoas. Enfim, essa é a minha humilde opinião. Tá aí, ó. A Érica está levantando um argumento forte, reverendo Jubal. Sim, sim. Bom, diante disso, espero não ser mal compreendido, mas eu prefiro ouvir uma música secular boa do que uma música considerada evangélica ruim. Por quê? Porque a música evangélica ruim, ela ofende Deus. A música que é tocada na igreja, que contraria os princípios das Escrituras, não serve para louvar o Senhor. Ela ofende a santidade de Deus. Uma música que fala sobre um homem que manda no Senhor Deus, que parece uma criança mimada, ela não vai agradar o Senhor. E daí nós vamos entrar nessa questão da intenção. Mas qual foi a intenção do autor? Eu também não sei qual a intenção dos autores dos cânticos que nós cantamos na igreja. E nem por isso eu deixo de entoá-los baseado na intenção, porque eu não conheço a intenção. Aliás, a intenção não é o bastante mesmo, né? Então o sujeito faz uma música, a música é ruim, mas ele é um adorador. Mas João 4,24 diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a motivação tem que ser a motivação correta, mas a música tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. A grande questão é que nós precisamos considerar o seguinte, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, crentes e não crentes, e que sobre nós está algo que nós chamamos de graça comum. Ou seja, o incrédulo, ele produz boas coisas. Um grande exemplo disso é Gênesis 4. Gênesis 4 tem a geração de Caim, que parece-me que era uma geração perversa, que não servia a Deus. Tinha um homem chamado Lameque, que é o primeiro bígamo que se tem conhecimento, sujeito que se vangloriou, porque alguém pisou no seu pé e ele matou o sujeito. Imagina esse Lameque no metrô aqui de São Paulo, né? E na geração de Caim, você tem um que fazia tendas, cuidava de gado, o outro que usava instrumentos cortantes, e tem o meu xará, lá em Gênesis 4:21, que é o Jubal.
que era um ímpio, mas que é considerado o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Quer dizer, um ímpio que nos deu ferramentas para que nós adoremos a Deus. Ou seja, o ímpio, sob o aspecto humano, ele sabe ser um bom pai, ele sabe ser um bom filho, ele sabe ser um bom profissional, ele sabe produzir boas coisas. E considerando que foi feita a imagem do Senhor, lógico, claro, ele tem um senso de Deus no seu coração, está debaixo de uma graça comum. É possível um ímpio escrever uma música que não contrarie princípios bíblicos? É. Da mesma forma que, por conta da nossa pecaminosidade, que afeta crentes e não crentes, embora nós sejamos salvos pela graça do Senhor, um crente pode escrever música ruim e que ofende e que contraria os princípios da palavra de Deus. O Sérgio Barros diz assim: os cantores gospel estão todos no mundo. Ouvir gospel não quer dizer nada, né? Enfim, acho que ele está se aliando aí à ideia da música ruim do reverendo Jubal. Agora, pastor Luciano, a ideia de música como entretenimento, né, que também foi passado na matéria de abertura, como diversão, para relaxar, também é errado, porque não dá para fazer música de entretenimento na igreja, né? Só fazendo uma ressalta que o reverendo Jubal disse, eu não disse a música ruim, eu não estou falando aquela que distorce a palavra do Senhor. Essa é totalmente descartável. A música ruim é aquela que não agrada. Agora, a música secular, o Heber, ela é para agradar quem? Não é para agradar o espírito. É para agradar a carne. Ela está voltada para isso, a carne. Agora, a partir desse princípio, quem nós éramos? Quem nós somos hoje? Nós somos filhos de Deus Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz para a gente ser como Ele é. Ser de santo porque eu sou santo. E a palavra santo, no hebraico, o kadosh, é separado, consagrado. Agora, será que a gente não está muito envolvido, está dando muito valor às músicas de outrora? Essa é uma pergunta que fica no coração das pessoas. Como assim? Não, então tá. A gente vai falar da música antiga já, mas a música para diversão, para relaxamento. Pastor, aí tem as suas etapas, eu vejo assim. Porque o intuito da pessoa é se divertir. Como é essa diversão? Porque é muito genérico, não é uma diversão. A pessoa pode falar assim, não, preciso me divertir, ela vai numa discoteca. Não. Ela vai Não tem mais discoteca. Não tem discoteca. Agora é balada. É balada. A diferença eu não faço a menor ideia, porque eu nunca fui à discoteca nem à balada. A balada. Mas é diferente. Então, esse entretenimento, qual a intenção real? Ela vai colocar um DVD, um CD na sua casa? Você chega em casa, depois do trabalho, pegou trânsito, ou pegou metrô lotado, como no meu caso. Aí você chega, põe um disco na vitrola do Chico Buarque. Chico Buarque, o senhor gosta? Um pouco. Tá bom. Qual que o senhor gosta? Várias coisas. Gosto do Milton Nascimento, por exemplo. Inesita Barroso, pronto. Não. Por que não? Não gosto. Nem sei se a música é boa ou ruim. O quê? Inesita Barroso não tem música... não, é boa. Do Jubal. Não gosto do estilo, não. Mas eu sei. Raiz, sim. Há quem goste. Como o senhor gosta. É lógico. Muito bem. Autêntico, mas tá bom. Então pega lá um disco de... o seu cantor predileto, qual que é? Pode pôr o Milton Nascimento, por exemplo. Milton Nascimento. Misericórdia. Então você põe o disco do Milton Nascimento na vitrola, abaixa as luzes. Chegou certo? Cansado. Senta na poltrona do papai, tira o sapato, tira a meia porque não tem ninguém perto, né? E para relaxar. É pecado? E põe para relaxar. Eu não digo que é pecado. Mas como o apóstolo Paulo falou, eu já citei aqui, não é bom. Não é bom? Então eu vou pôr o disco de quê? Do Luiz Carvalho? Meu modo de ver não é bom. Por quê? Ele vai passar no crivo aqui. E aquela ideia também, Heber, que assim, o senhor falou Inesita. Se eu não me engano, uma das músicas dela é aquela Marvada Pinga. Muito legal. Legal. Para relaxar, para divertir, é ótimo. A ideia é essa aqui. Não tem problema, você ouve ali.
E a questão não é ouvir uma vez, a questão é a frequência. Mas o que a Marvada Pinga fala? Que ela só atrapalha. Então, a Marvada Pinga e fala do ébrio, e fala... Então, ele vai envolvendo a pessoa, ela vai pisando num campo que não é pra gente, vai entrando num campo da carne, da carnalidade, e vai levando essa música, o reverendo falou, tem uma música que não tem problema, de um autor que o senhor gosta, ele não tem problema e até passa aqui, é difícil a música secular passar no crivo aqui, mas tem umas que passa. Mas só que a outra já não passou. Mas só que está no mesmo álbum, ele já ouve e ele vai se envolvendo com um sentimento. Daqui a pouco ele está envolvido naquele sentimento. E eu não estou falando assim, a pessoa ouviu uma música, ela vai pecar. Ao ouvir uma música, não vai mais para a igreja. Essa é a frequência. E também o inimigo das nossas almas, ele sabe, e a Bíblia diz que assim, a pessoa ela é tentada quando ela é atraída e engodada. Então ele vai sorrateiro, joga uma música que ele gosta aqui, chegou cansado, ele está vulnerável, começa, esse arremete lá atrás, pensar na vida, eu não sei. É por isso que ele fala, não é pecado, mas eu não aconselho. Tá bom. Próximo bloco nós vamos conversar sobre música não... Por exemplo, Johann Sebastian Bach, Handel e outros autores clássicos não são música de igreja, ou são? Pode ouvir ou não pode? Música de raiz, né? Por exemplo, forró, para quem for nordestino, né? Pode? Vai ter umas coisinhas lá, mas será que a gente tem que filtrar tudo isso e excluir? Nesse caso, até que ponto nós estaríamos saindo do mundo, como Jesus disse que não deveríamos e como o apóstolo Paulo disse também que deveríamos evitar? Não sair do mundo. Enfim, qual é o ponto de equilíbrio em relação à música que eu devo ouvir? Já, não vejam só. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Continuando com as opiniões deles, publicadas no Facebook, o Jameson Strass, não sei se é Jameson que fala ou Jameson, né? Pode, desde que a letra não faça apologia às práticas que a Bíblia condena, né? Então, se a letra fizer apologia, mas aí entra naquilo que o reverendo Jubal falou. Tem coisas, músicas que a gente canta na igreja que fazem apologia a práticas que a Bíblia condena, como a música que o senhor mencionou lá da vingança. Né? Então, aí também tá ruim. Sim. Tá. A Jane Santos, dependendo da letra das músicas, sim. Porém, não nos edifiquemos em nada. Por isso, melhor ouvir louvores que edifiquem a cada um de nós, para que a cada dia fiquemos mais perto de Deus. Então, o que a Jane levanta aqui, reverendo Jubal, é a ideia de que a música de igreja não é feita só para adorar a Deus, porque não é só com música que a gente adora a Deus. Sim. Mas ela também é feita para instruir, para nos fazer memorizar. Por exemplo, todo mundo aprendeu os livros da Bíblia com música. Sim. Né? Eu sei. E não adora a Deus com isso. Sim. Né? Gênesis, Levítico, adora, tá aprendendo os livros. Né? Agrada a Deus, mas não é uma música de adoração. Né? Então, existem, e boa parte das músicas é para a gente memorizar as promessas de Deus e nos consolar, nos edificar. E o ideal não seria ouvir só esse tipo de coisa? Então, a questão é a seguinte: eu adoro a Deus com aquele hino, aquele cântico que foi feito para adoração comunitária, o culto público. Mas eu adoro a Deus de outra forma também. Eu volto à questão. A adoração ao Senhor não se restringe ao ambiente de culto, né? Eu até respeito, por exemplo, essa questão do fórum íntimo. Não, a pessoa não gosta de ouvir, me traz más lembranças, traz algum tipo de associação. Mas eu entendo que é melhor a gente ensinar do que proibir. Eu acho que esse é o caminho.
né? Então, tudo precisa realmente passar pelo crivo das Escrituras. E só voltando à questão do entretenimento, entretenimento não é pecado, né? Deus se agrada com a nossa diversão, desde que a nossa diversão ela não seja incoerente com a fé que nós professamos, né? E nem toda música ela foi feita para esse tipo de adoração comunitária. Davi tocou harpa lá diante de Saul, lá em 1 Samuel, e ali não era uma adoração pública, não, mas ele adorava a Deus através daquela música. Nós encontramos músicas em ambientes de guerra para anunciar que o adversário vinha e tudo mais. Isso servia para adoração a Deus também. Bom, vamos lá. O André Santos. Nem toda música secular é profana, assim como nem toda música gospel é cristã. Existem mais heresias nas músicas gospel que nas músicas seculares. Bom, se for heresia, o André, só pode ter na música de igreja, né? Heresia é uma palavra que se usa tecnicamente para se referir ao ensinamento feito ou dado dentro da igreja, mas que é errado. Então, não existe heresia no mundo. Existe heresia na igreja. Não existe herege no mundo. Existe herege na igreja. Porque se você tirar a fé, se você tirar o contexto da igreja, a heresia não faz sentido. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. Existem mais erros ruins, existe mais música ruim dentro da igreja do que fora. O senhor concorda? Pastor, é que assim, o que o povo está ouvindo? Para generalizar, é lógico que a gente, assim, é mais fácil ter erro no mundo que na igreja, até pela proporção. Mas o que o povo anda ouvindo gospel que fala que está generalizando, colocando tudo dentro do mesmo pacote e jogando fora? Então, até dentro da música que não é profana, não é secular, deve ter uma avaliação da parte daquele que está ouvindo. Porque, igual o pastor falou, infelizmente tem música que você ouve assim, foi só por Deus. Fora esse erro doutrinário, agora a musicalidade também é horrível. Não vamos entrar aqui, aí entra gosto, né? Mas é ruim, gravação ruim, de mau gosto. Aí entra no gosto, eu não vou entrar nisso. Mas a questão é a ideia também. Lógico que tem. Até o Davi, ele tocou harpa lá para expelir um demônio que estava em Saul. E a unção. Aí tem a unção também. O que vale muito, a unção da pessoa. A pessoa está com o coração aberto. Tem um versículo muito bom, que está em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 5, e diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Ele está falando que é muito melhor. Então, tem canção de tolo. Essa, evita. Evita porque não vai fazer bem, vai satisfazer a carne. E a ideia é essa. Quem que a gente está alimentando mais? A carne ou o nosso espírito? E já que nós morremos com Cristo e ressuscitamos, a Bíblia diz que nós temos as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. Agora, será que nós não temos buscado mais as coisas que são de baixo do que as coisas que são de cima? Isso também é uma questão para a gente avaliar, né? Ficar só naquele quesito, é música, eu posso, eu sou livre. E também fala assim, você tem a liberdade, mas não usa essa liberdade para dar lugar à libertinagem. Fala, não, eu posso. Aí ele começa a entrar em caminhos que também não são lícitos para ele. Quer comentar? Quero. Eu entendo que reitero que essa divisão entre o sacro e profano é um pressuposto equivocado e perigoso. Porque, por exemplo, na questão da música mesmo, se tem uma ideia de que o crente não pode se entreter, não pode se divertir. E pode, lógico, desde que a diversão passe pelo crivo das Escrituras. E daí, o que nós temos visto hoje em muitos lugares? O entretenimento para dentro da igreja. Então, não pode se entreter fora, mas pode se entreter dentro, onde o propósito não é esse. Então, quando nós entendemos que nós adoramos a Deus no ambiente de culto, ouvindo música feita com o propósito de adoração, mas quando eu entendo também que eu adoro o Senhor nas minhas outras atividades, ouvindo uma música para relaxar,
Então, a minha adoração e a minha consagração a Deus, ela é completa, ela não é segmentada. Ela não está limitada a um aspecto da minha vida. Porque eu adoro a Deus em tudo aquilo que eu faço. E esse é o princípio das Escrituras. Alexandre Cruz, o mercado gospel diz que não, a Bíblia diz que sim. Trevas e luz se identificam pelo teor das letras e não por quem canta ou pelos ritmos. É só pelo teor das letras que a gente define o que é bom e o que é ruim? O que o senhor pensa, pastor? Eu penso que não. Embora eu toque malemar violão, mas música não é no meu campo, né? Mas eu creio que não, Heber, porque é uma sinfonia, né? Ele tem que encaixar. Partindo desse pressuposto, a letra, ela não contraria a palavra, não vai causar divisão, já passou no ponto. Agora, a questão de gosto e a musicalidade dela, porque às vezes a letra é muito boa e a musicalidade dela acaba com a letra, então também isso aí já entra mais no campo dos músicos, que eu não me atrevo a falar muito. E o senhor, acha que só a letra define? Não, claro que não. Embora eu também não entenda que exista um estilo que Deus não possa ser adorado, ou melhor, que existe um estilo de Deus e outro do diabo. É claro que há estilos musicais inapropriados, talvez. Eu, por exemplo, eu não ouço funk, por exemplo, não é? Mas do pouco que eu ouvi, ainda não encontrei um que seja bom, um que passe pelo crivo. Mas mesmo assim, eu tenho dificuldade de dizer que existe um estilo de Deus e um outro do diabo. Se você pensar, por exemplo, no rock and roll, existe um número acentuado de bandas e artistas que escrevem letras contrárias à palavra de Deus. Mas você também tem uma série de músicos sertanejos que fazem apologia a adultério, a promiscuidade, né? Então, a letra não é suficiente, não é o bastante. Eu acho que a musicalidade ela é importante, embora eu tenha dificuldade de determinar que um estilo seja de Deus, outro não. Vamos ver o que os crentes responderam ao Zeca quando interrogados a respeito do assunto. Vejam só. Filipenses 4:8 é um versículo muito famoso, aquele que diz que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fé, tudo que é respeitável, tudo isso que deve encher a mente do crente. Com base nesse versículo, a gente pode dizer que é errado um cristão ouvir música secular, por exemplo? Assim, que não é errado, mas pelas músicas que eu vejo hoje, o que está influenciando? Eu não vou falar que às vezes eu não escuto, porque eu escuto, mas sinceramente as músicas passam, assim, não tem noção, é umas músicas vazias, umas músicas que o pessoal canta que... Então acho que eu não tenho filho ainda, pretendo ter, por isso que a gente tem que ensinar a criança a andar na palavra do Senhor desde pequeno, né? Eu creio o seguinte... Existem músicas seculares que muitas das vezes são até melhores que músicas evangélicas. Essa é a grande realidade. Tem muita música evangélica hoje que, infelizmente, está deixando a desejar. Eu acredito assim que existem músicas que são chamadas cristãs que, de fato, não são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, eu acredito que é cada um que recebe de Deus uma revelação de que tipo de música vai ouvir. Na verdade, aquilo que edifica ou aquilo que não edifica, aquilo que traz vida e aquilo que traz morte. É uma questão da revelação de Deus, de discernimento do Espírito Santo. Nem toda música secular destrói e nem toda música cristã glorifica a Deus. É uma questão mesmo de examinar as Escrituras e realmente viver aquilo que está dentro da palavra, que é fundamento de Deus. Então, eu acredito que Deus capacitou não só as pessoas de dentro da igreja a fazer coisas belas. Tá? Então, por exemplo, se a gente for tomar por aí que só dentro da igreja tem coisa bacana da parte de Deus, a gente fica muito limitado, né? De jeito nenhum. Uma, porque as coisas mundanas, ela vem para a vida da pessoa, ela deixa de fazer a vontade do Senhor. E fala na palavra, não seja somente ouvinte, mas praticante. E se está falando que é boa, agradável e perfeita aos olhos do Senhor, é para todos aqueles que crê, como eu falei. Então, realmente, as coisas mundanas, as músicas seculares, não é realmente as pessoas conhecem a palavra. Porque eu falo que a gente só está aqui de passagem. Aqui não pertence mais às nossas vidas. Nós estamos aqui de passagem. Nossa salvação e nossas bênçãos do céu está para vir. E Jesus está por vir. E as pessoas não crêem. Então, realmente, a gente tem que buscar e saber que as coisas desse mundo não pertencem mais às nossas vidas. Nós moramos aqui, mas não pertencem às nossas vidas.
Eu creio que se ele é uma pessoa, um crente santificado, um crente voltado para Deus, ele não deve ouvir porque ele deve selecionar o tipo de música para seus ouvidos. Então, eu acho que muito é do nosso coração, da nossa disposição, é daquilo que a gente deixa entrar no nosso solo. Não quer dizer que porque eu ouço que eu pratico. É que é muito complexo, eu acho, explicar uma coisa assim em poucas palavras, mas eu acho que é isso. A gente tem que ter um filtro do Espírito de Deus, né? Não é porque eu vou numa festa com pessoas que estão ouvindo música secular, porque aquilo não depende de mim, né? Que aquilo vai me fazer mal. Não, eu tenho que ter um filtro, né? A gente tem que ter o bom senso, muitas vezes, né? Eu creio que sim, porque não convém, né? A Bíblia diz que tudo pensai no que é bom, agradável, nisso pensai, né? E nós temos que pensar no céu, nas coisas de Deus, nas coisas boas. E é isso que a Bíblia nos ensina. Quanto mais a gente ocupar nosso tempo com as coisas de Deus, né? Nossa mente está limpa, nosso corpo, os olhos. A Bíblia diz que também, né, através dos olhos, né? Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será bom, será claro, será abençoado. Eu acredito que sim. Eu acredito que tudo, como ele fala, tudo, né? Tudo que não é agradável a gente deve evitar, né? Lógico que nós somos falhos e de vez em quando fazemos isso aí. A gente não deve, acusar ninguém por isso, né? Mas nós, em si próprios, nós devemos nos vigiar para não fazer isso, né? Quanto mais a gente evitar as coisas mundanas, melhor. Eu acredito que sim. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Estou anotando aqui 3 músicas. Qual que é? Ah, tá. Ok. Vamos lá. Começar, né? O senhor disse que gostava de samba, né, pastor? Vou começar com o pastor Luciano. Qual é o pecado, o mal, o erro doutrinário ou a grande ameaça que músicas como Trem das 11, Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Lembra? Malemar. Saudosa Maloca, saudosa Maloca, Maloca querida. Tem uma poesia magnífica, uma musicalidade, são clássicos, tá? Da época, a Dona Irã Barbosa que fez. Sim. Ou então o Aquarela, do Toquinho. Já ouviu Aquarela? Já. Agora eu quero que o senhor me diga por que essas músicas são do capeta. Oh, não, calma. Primeiro, não falando que é do capeta. Tem uma coisa aqui, um versículo do apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto, fala assim, ó, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A ideia é essa. Será que eu posso ficar sem ouvir música? Será que eu consigo? É uma questão pessoal pensar. Porque uma vez, Heber, essa questão de dominar, porque eu penso assim, se a pessoa não consegue dominar as coisas naturais, quanto o pecado ela não vai conseguir. Porque o pecado é uma coisa que vai além. E eu percebi que eu estava comendo muito pão. E comer pão não é pecado. Então eu falei comigo mesmo, para minha carne, eu vou ficar sem comer pão durante um mês. E não foi fácil. Por quê? Eu estava acostumado, eu estava envolvido com aquilo. Então eu convido as pessoas, eu volto a reiterar, não estou falando que a música celular tem umas que são do diabo mesmo, igual você falou aí, tem outras que não posso falar. Não posso falar que se você ouvir uma música secular, você está em pecado também, não posso falar. O que eu estou defendendo piamente aqui é que não é bom. Agora eu convido, faz uma experiência. Você que está em casa ouvindo, que eu sei que no Facebook deve estar um monte de gente me xingando, mas faz uma experiência, você cristão, genuíno. Tenta ficar uma semana, vai além um mês sem ouvir música. Aí você vai... Sem ouvir música do mundo. Do mundo. Ah. Você vai sentir como está o seu coração. Eu volto a falar, não estou falando que não é crente, que ela diz, não, nada disso, mas uma coisa espiritual, Agora, essas músicas, eu só lembro dessas frases, eu não consigo fazer uma análise inteira. Quer que eu cante para o senhor? Eu tenho o mesmo dom de Davi, eu expulso o demônio cantando. Cantando. Desde que o demônio não seja surdo. Se for surdo, não vai funcionar.
É que vai os demônios e vai todo mundo junto também. É que quanto mais vai chegando aqui perto da gente, né? Eu não tenho 40 anos ainda, mas parece que as músicas de hoje em dia são muito ruins, não generalizando, né? Mas a grande parte, a maior parte. Porque o que tem estimulado o povo a escrever letra, senão a carnalidade, as coisas desse século, as Nem coisas sempre. Então, não generalizando, né? Mas a grande maioria. Vou pegar uma música. A Rita Lee é uma compositora boa. Ela escreve bem dentro do contexto dela lá. Ela escreveu uma música sobre Deus. Deus me livre de você. Foi até tema de novela. Lembra dessa música? Deus me livre e guarde de você. Eu garanto que muita esposa pensou isso do marido ou do ex-marido, né? E nem toda música que fala de Deus é de Deus, né? Não, claro. Tem umas que fala, eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Como que tem uma música que fala, então não é... É muito relativo isso. É assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que não convém? O que não convém... No quesito musical, são as músicas que contrariam princípios escriturísticos. Então, as músicas que foram linkadas agora, até onde eu me lembro, não tem músicas que ofendem ou que contrariam a palavra de Deus. Agora, as que têm princípios contrários à palavra de Deus, essas não convêm, né? E por uma questão de coerência, se eu acho errado e pecado ouvir todo e qualquer tipo de música secular, então vamos lá. Então, eu só vou assistir filme se for filme evangélico. Eu só vou ler livro se for livro evangélico. Né? Antes de eu comer num restaurante, eu preciso saber se o chefe da cozinha é evangélico. Então, por uma questão de coerência, se tudo aquilo que não é feito por gente crente, eu não posso usufruir e desfrutar, então... Então tá, mas deixa eu fazer uma pergunta, nós temos pouquíssimo tempo, 2 minutos só. Vários colegas nossos, o senhor deve conhecer alguns, usam música secular que eles consideram de boa qualidade nos cultos. Não concordo. Eu não concordo. Eu entendo que a música boa, considerada secular, ela não foi feita com propósito de adoração pública. Então, eu ouço música considerada secular, mas entretenimento é entretenimento. Eu adoro a Deus através do entretenimento, mas o culto público, ele tem um outro propósito. O senhor sabe que tem gente fazendo isso, né? Eu sei. O senhor não concorda? Não concordo. Tá bom. Nós temos dificuldade de pautar esse tema por falta de quem faz isso e queira vir. Mas teve gente que queria vir, mas aí que está. Não está vinculado a uma igreja formal, estabelecida. Sim. Aí é diferente, né? Se eu reúno algumas pessoas num determinado lugar, uma casa, os desigrejados, aí é outra história. Sim. Bom, quanto tempo eu tenho? Só dá tempo de agradecer. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. O Edir Rocha diz, a música alegra o coração do homem, mexe com sua emoção. Não vejo problema algum o homem escutar música. Claro que estou falando de letras com história. Música de qualidade, não lixo sonoro. O Adalberto Cardoso diz, se a pessoa que se diz que se converteu e gosta de ouvir músicas seculares, ela precisa se arrepender urgentemente. Precisa ser regenerada. A pessoa que está em Cristo morre para o mundo. Está falando para o senhor, viu? Paulo fala que ele não vive mais nele, mas Cristo sim. O Rodrigo Reis Becker, sim, mas devemos diferenciar a música secular da música mundana. Ah, tá. Então, música mundana é o lixo sonoro que o Edir falou. É isso, né? E pode até ser cantado na igreja, mas é música mundana. Então, tá bom. Vamos ver o resultado da enquete. Nosso tempo acabou. Puxa vida. A Luz e Filipenses, o cristão pode ouvir músicas seculares? 59% disseram que sim, 41% disseram que não. Uma boa parcela desses votos está ligada mais a gosto do que outra coisa. E a gente se vê no próximo Vejam Só. Vamos lá.